E aí galera, começando mais um Toca Aí, aqui pela TV Fevale. Hoje com ela que iniciou a sua carreira desde cedo e depois de uma brilhante passagem pelo programa The Voice Brasil e Ídolos, veio aqui o estúdio do Toca Aí mostrar um pouco mais do seu trabalho. Então, Simone Schuster e The Junk Box, toca aí! Eu tenho uma certeza, o amor é uma piada. A gente se entrega, fica de alma lavada, mas logo o tempo mostra que foi tudo um engano. Oh baby, me desculpe, não era parte do meu plano. Oh gata, se te amo, eu juro quero me casar, mas vamos dar um tempo, porque eu preciso pensar. Eu não fui feito pra ser propriedade de alguém. Sou como o vento e sopro em direção ao ar. Me deixe livre, leve e solta, porque preciso voar. Você foi só mais uma peça desse meu jogo de azar. Eu não fui feito pra ser propriedade de alguém. Sou como o vento e sopro em direção ao ar. Me deixe livre, leve e solta, porque preciso voar. Você foi só mais uma peça do meu infeliz jogo de azar. Ainda assim eu busco alguém que me prove o contrário. Tô cansada de dormir, acordar nesse berço solitário. Mas não esqueça que conheço, vou pra sempre me lembrar que a qualquer momento o amor vai me abandonar. Eu não caio nesse jogo, você pode até tentar, mas não levo o outro fora, eu é que vou dar. Eu não fui feito pra ser propriedade de alguém. Sou como o vento e sopro em direção ao ar. Me deixe livre, leve e solta, porque preciso voar. Você foi só mais uma peça esse meu jogo de azar. Eu não fui feito pra ser. Sou como o vento e lá, me deixe livre, leve e solta, porque preciso voar. Você foi só mais uma peça do meu infeliz jogo de azar. But everything's gonna be right, honey, come on. Propriedade de alguém. Sou como o vento e sopro em direção ao ar. Me deixe livre, leve e solta, porque preciso voar. Você foi só mais uma peça esse meu jogo de azar. Eu não fui feito pra ser. Sou como o vento e me deixe livre, leve e solta, porque preciso voar. Você foi só mais uma peça do meu infeliz jogo de azar. Oh yeah, yeah, yeah. Você foi só mais uma peça do meu infeliz jogo de azar. No, 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 yes. E você acabou de ouvir a música Revanche de Simone Schuster. Simone, seja bem-vinda ao programa. Também veio aqui a banda dela, Obrigado, The Junk galera. Box. Rapazes, sejam bem-vindos. E eu queria começar sabendo já como que tu entrou na música, Simone. Então, eu comecei a cantar desde cedo, assim, desde criança. Sempre cantei. Enfim, CTGs, igrejas e todas essas coisas a gente passa na infância. Aí depois eu fui para a universidade, a gente começou a formar bandas dentro da universidade. Profissionalmente, eu comecei a cantar quando eu fui para a Alemanha. Fiquei um tempo lá, fiquei um ano lá. Como é que foi a tua passagem na Europa aí? Então, eu fui como estagiária, fui como estudante, trabalhava, cuidava de pequenos, cuidava de criança também na época. E aí fazia um som nos bares brasileiros de lá. Fazia música brasileira com músicos também brasileiros que trabalhavam lá.
Aí comecei a tocar em alguns lugares, depois eu fiz uma turnê na Sicília, fiquei por lá um mês, e quando eu voltei para o Brasil, então eu comecei profissionalmente aqui no Brasil a tocar. E aí comecei a tocar de novo as músicas estrangeiras, né? Na época eu até troquei o meu nome de Simone Schuster para Simone Brás, em função dessa questão de eu estar cantando na Alemanha música brasileira e a galera não associar isso com o Brasil, né? Então na época, até hoje ainda meu nome ainda tem o Brás, mas eu defini como Simone Schuster depois que eu voltei para cá de novo. Enfim, por várias questões, mas aí a galera sempre pergunta, por que essa questão do nome tem a ver com isso também? E como é que tu foi adquirindo essa mistura de gêneros, que tu inclui um pouco de blues, um pouco de rock, um pouco de MPB, um pouco de tudo, assim? Como é que é misturar tudo isso no meio? Cara, isso aí é uma coisa muito louca. Eu acho que tem a ver com essas influências desses lugares todos por onde eu passei. Eu morei na Bahia também durante 3 anos. Ali a influência musical é completamente outra, né? E quando tu vai para a Europa também acaba sentindo muito mais o jazz, muito mais o blues, sabe? E acho que essa miscelânea de sons, ela é muito o que é o Brasil também, porque a gente diz que é o país do samba, mas tem tanta coisa aqui. E a gente decidiu por não dar rótulo para esse trabalho que a gente está fazendo. Justamente porque não é só rock, não é só blues, também não é só jazz, mas são vários gêneros musicais. E a influência vem disso, eu acho que é de passar por muitos lugares e de beber de várias fontes diferentes. Procurar absorver um pouco de tudo o que a gente vive, né? E tentar trazer isso pra dentro da música também. É, isso aí que a gente tem feito. E no que tu busca as inspirações pra compor tuas músicas? São coisas que tu vive, coisas que tu gostaria de viver, coisas que tu já viveu? Cara, são vivências. A maioria das composições são vivências, sim. E elas são vivências, algumas são bem ardidas, né? Bem apimentadas, assim. Outras já têm uma suavidade, um certo romantismo. Tem uma coisa um pouco de sátira em praticamente todos os sons, que foi uma coisa bem legal que o Xande, que é o meu produtor, sugeriu na época que a gente estava montando esse trabalho, de criar essa coisa assim do deboche um pouco, né? É uma dorzinha de cotovelo, sim, mas é uma dor de cotovelo debochada, tipo, agora time is over. Agora que eu sofri, vou tirar onda, então. Né? E tem um pouco disso, então, assim, pra gente não, pra não pesar muito nessa questão de, como dói o amor, ou como dói o não amor. Então, a gente brinca com isso um pouco, sabe? De satirizar um pouco nesse lado, o que tem a ver com a linha melódica e os arranjos, para eles se tornarem um pouco mais leves e mais digeríveis, assim, não tão chorosos. mas, digamos, influentes que as pessoas talvez escutem, talvez se sintam naquela... ok. Né? De já cantores. ter vivenciado isso, ou de talvez... tu diz nesse sentido. Sim, nesse sentido. É uma questão assim, quem nunca, né? Quem nunca passou por essas situações que a gente cita ali, né? nas composições. Então, as pessoas se encontram muito dentro das letras. Isso geralmente acontece, né? Em diferentes, né? Dentro da música, as pessoas se identificam com isso, com o que elas já viveram, né? Ou com o que, não com o que o outro viveu, mas com o que a pessoa mesma viveu. Eu acho que tem a ver com isso. Em relação à influência musical, tem muita influência da Janis Joplin, tanto que da Amy Winehouse. Tanto teu apelido tu era conhecida como Janis antes, né? Por fazer cover de Janis Joplin, né? Exato. Durante alguns anos eu fiz cover de Janis. Foi na época que eu estudei na UERJ, isso foi em 2007, 2005, 2006. E aí eu fazia covers de Janis Joplin, sim. Até era bem parecida com ela na época. E como é que era a resposta do público? Porque... foi uma geração que influenciou muita gente, muitos músicos, né? Uma grande artista que influenciou muita gente. Como é que tu te espelhava e sentia essa retribuição de quem ouvia o que tu estava tentando passar através do som dela?
É que assim, ó, eu fui conhecer Janis Joplin depois que me disseram que a minha voz parecia com a voz dela. Eu não sabia quem era a Janis Joplin, isso era na adolescência ainda. E aí depois, como eu não conheci, né, eu não conheci ela viva, claro, eu tenho uma admiração muito grande pela voz dela, mas eu não sentia tanto essa coisa dela como eu sinto, por exemplo, da Amy Winehouse me influenciando, né, no que eu canto e na minha voz. Mas eu gostava e a resposta do público era muito positiva na época, porque realmente eu me parecia muito com ela e a voz também parecia muito. Então a gente fazia vários shows assim, bem vestida a rigor, bem anos 70 mesmo, total hippie. E foi uma época bem bacana assim. Hoje em dia eu canto Janis Joplin, nós fizemos também com a Jukebox. E inclusive existe uma versão dela nesse EP promocional, bem bacana, assim, uma versão mais soft, mas com violão e voz bem bacaninha. No CD, no EP que a gente vai falar mais tarde, né? Já então a gente vai falar sobre esse EP aí que a Simone lançou. Agora a gente vai de música e vamos ouvir a música Antídoto. Então, toca aí.